Bom dia para todos. Hoje estamos na nossa 55ª Happy Hour e temos a honra e o prazer de receber o nosso querido João Katumba Mulidei. É assim mesmo que se diz o seu nome, João? Se diz Mulondai. Oh, Molondai, pardon. Desculpe. Não tem problema. João é congolês, formou-se em engenharia politécnica na República Democrática do Congo, está no Brasil há 8 anos, é presidente, fundador, diretor-geral da instituição TPMIG, Pacto pelo Direito à Migração, antigamente África do Coração, refugiado, ativista pela humanidade, direitos, graduado em gestão integral, pós-graduado em políticas públicas e sociais, estudante de Direito Internacional em Aranguera do Belenzinho, idealizador do projeto Copa dos Refugiados e Imigrantes. Vai nos falar sobre um tema muito importante. A neutralidade é uma forma de covardia e a xenofobia é a peripécia do preconceito e da discriminação. João, muito bem-vindo, querido. Eu te passo o microfone. Obrigada. Muito obrigado, senhora Mirelle. Muito obrigado a todo mundo. Bom dia a todos e a todas que nos seguem nesse live. Para mim foi muito orgulhoso de ser convidado e fazer parte nesse live, o qual eu queria falar sobre um tema que me tocou, que eu queria compartilhar com a multidão das pessoas que nos seguem e as pessoas que vai seguir esse live, que eu queria levar uma reflexão e um tema que fala a neutralidade, uma forma de covardia, e a xenofobia e a peripécia de preconceito e discriminação. Esse tema não é brincadeira. Eu sei que o Brasil fundado é composto pela miscigenação. O Brasil é um país o qual cada um vem de um lugar, os ancestrais, os antepassados, e fundaram essa pátria amada Brasil, junto com os indígenas que estavam aqui, os africanos, os europeus, todo mundo aqui que fundaram essa pátria. Se tivesse num país fora do Brasil, se tivesse na Europa, ia ter outra conotação. Mas, tendo no Brasil, eu me sinto com tanta liberdade de compartilhar com meus irmãos. Porque eu falo em meus irmãos no sentido que somos seres humanos, somos irmãos. Essa lindíssima reflexão. A neutralidade é uma forma de covardia. Vamos tentar primeiro para analisar o que é a neutralidade. A neutralidade, na cada caso que precisa de um esclarecimento, precisa de ter, para quem que faz análise, tem que ter uma tese, uma antítese, o qual a gente saca nossa síntese. Mas a neutralidade, ele nem se identifica na tese, nem na antítese, e nem se pronuncia pela síntese. Ele nem é por nenhum e por outro. Ele não torce para um e não torce para outro. Ele fica fora. Ele não participa. A neutralidade se posiciona num nível de não engarrar uma decisão, nem assumir o posicionamento. A neutralidade deixa a pessoa de não botar para fora o que ele pensa.
o neutro, sabemos que inventaram muitas virtudes da neutralidade. As pessoas falam que a neutralidade nos preserva da guerra, nos preserva da paz, nos preserva do enfrentamento. A neutralidade nos protege de tantas coisas, de vingança. Mas todo mundo sabe que a neutralidade é uma covardia. Se tu não consegue falar o que tu acha, você não é covarde. Se tu não consegue expressar o que tu sente, tu não é covarde. Se tu não consegue se posicionar, porque sabemos todos que a neutralidade não está no coração, está na boca para fora. Não está no coração. Porque a mente de um ser humano é um juiz. Na frente de um problema, querendo ou não, ele tem um parte que ele toma. Ou ele apoia ou não apoia. Mas a neutralidade cria uma linguagem política de falar para os outros você não está errado e fala para o outro você está certo. O que tu quer dizer? Se o outro não está errado e o outro não está certo, outro não está errado, outro não está errado e outro está certo. Agora, o que significa? A neutralidade leva uma linguagem que eu me estima de entender. Eu não concordo, meu respeito. O que tu respeita? Seja claro. Se tu quer posicionar contra, fala que é contra. Se tu apoia, se posiciona. Porque esse ajuda. Porque a neutralidade não ajuda o opressor. A neutralidade ajuda o opressor, nunca ajuda a vítima. O vítima, a neutralidade, apoia sempre o opressor. Quando tu é neutro, tu apoia o opressor, tu não apoia a vítima. Eu vou levar muito exemplo. Tu vê um cara agredindo uma mulher. Tu não apoia. Bom, quem ajudou? Tu ajudou quem está agredindo. Tu não ajudou quem está sendo agredida. A neutralidade sempre tem lado de apoiar quem é covarde. Nunca apoie quem está sofrendo. A Deus, a neutralidade não está no coração, está na boca. Por isso, a mesma palavra de Deus fala: se tu não é nem quente, nem frio, eu vou te vomitar. Porque as pessoas neutras são as pessoas que quebram uma realidade, que não quer assumir. Ele tem medo de... Como que você pode ter uma irmã que não pode fazer parte disso, não pode se pronunciar? Ele fica neutro em tudo? Ele não é por aborto, não contra. Ele não é por em agressão, nem contra. Ele não é por crime, nem contra. Tu é. A neutralidade machuca. A neutralidade deixa o fraco sofrer. Se eu falo de neutralidade, sendo um imigrante, porque eu vivência numa comunidade que muitas pessoas se identificam neutro. Perante um caso, ele se identifica neutro. A neutralidade nunca apoia a justiça, apoia sempre injustiça. Porque se acontece alguma coisa, tu não quer pronunciar, tu não quer reivindicar, tu está apoiando quem que está fazendo. As pessoas podem fazer, em imaginação, pode pensar sobre a xenofobia. A xenofobia não vem de acontecimento. A xenofobia tem um vínculo, uma peripécia. Uma peripécia. E vem do quê? Vem de preconceito. O preconceito vem do quê? O preconceito faz o quê? A discriminação. O que está nessa situação? Não fala português. Não sabe falar a língua daqui. Vulnerável. Mulher. Dificuldade. Quando tu fica neutro, tu acha que tu está ajudando? Acho que não.
sai no seu conforto da neutralidade. Toma atitude responsável, porque os falam que são neutros, que praticam a neutralidade, são irresponsáveis. Ele tem medo, tem pavor de assumir. Tem coragem de se pronunciar. Tem coragem de falar sim ou sim, não é não. Esse mundo vai para frente se a gente consegue todos falar pelo menos o que a gente pensa. A neutralidade é covarde puramente. A neutralidade não ajuda. Na caso de imigração, na caso das violências dos direitos humanos, na caso da injustiça social, injustiça trabalhista, tu fica neutro, tu não quer se pronunciar. A neutralidade é puramente uma covardia. Eu gostaria que quem não siga nisso aí tenta de pensar um pouco mais longe. Tenta de analisar o fato. Se tu é neutro, aferente à injustiça, de que lado tu é? Só pensa. Se tu é neutro, aferente um fato, que lado que tu for escolher? Jean, você teve assim experiência nesse sentido? Você pode nos contar alguma experiência onde a situação era tal que a pessoa se posicionou assim no meio do caminho, nem de um lado nem do outro, e aí houve injustiças? Sim, a maioria de casos as pessoas se posicionam. Esse ficou um pouco no hábito da sociedade. Hábito da sociedade brasileira, se acontecer uma coisa, eu não sei. Sem comprometimento, sem comprometimento. Sim, isso, ele falou que eu me preserva. Mas tu tá naquele mas lado. aí é uma covardia mesmo. É uma covardia, porque, como eu digo, às vezes na vida a gente tem que tomar atitudes que às vezes não são simpáticas para determinadas pessoas, mas você tem que buscar o que é justo. E, infelizmente, para algumas pessoas aquilo não vai agradar, né? Mas eu sempre digo, se você consegue agradar algum percentual, você já tem uma vitória, porque agradar gregos e troianos é muito complicado. Não é verdade? Eu acho que as pessoas têm medo de assumir. Sim. Tem que falar com as pessoas, tem que assumir a responsabilidade. Com sinceridade, né? Não é um crime. Eu acho que depende muito as palavras que você vai usar com muita cautela, você não quer ofender, mas você tem o direito de ter sua opinião. E isso é chamado democracia. Exatamente. Então, Exatamente. isso é verdade. Dentro da democracia. Sim, dentro da democracia, a gente tem poder de falar. Sim. Olha tanta coisa que está acontecendo na nossa sociedade, na pública social, Sim. na política social. Precisa das pessoas falar. Com certeza. Precisa que a gente saia do nosso conforto da silêncio. Precisa a gente sair do nosso conforto da neutralidade. Para a gente deixar só o X falar. Fulano falar. Nós todos temos que falar. Crítica construtiva é sempre bem-vinda, né? Eu sempre digo para as pessoas, eu tive uma época, João, que eu trabalhei com jornalistas internacionais. E, claro, eles visitando o Rio de Janeiro, o Brasil, né, pela primeira vez, eles queriam saber um pouco de tudo. Mas aí eu sempre fazia essa observação. Se for criticar, que seja uma crítica construtiva, porque uma crítica destrutiva pode prejudicar uma série de pessoas, de instituições, e isso não é justo, porque muita gente trabalha anos
para construir, né, a organização, a empresa, o seu nome, e, de repente, uma palavra mal feita destrói tudo isso. Então, é muito importante, né, nesse sentido. Uma coisa que eu Sim. queria te perguntar, João, que você, né, chegou no Brasil há 8 anos atrás. Por que você escolheu vir para o Brasil como imigrante? Bom, primeiramente, como refugiado não tem tempo de escolher. Hum. Porque eu vejo essa pergunta e tem sempre repetido. Por que você escolheu o Brasil? Por quê? Refugiado não tem tempo. Porque se eu É. tivesse para escolher, eu escolhia Uhum. primeiramente um país que fala minha língua. Significa França, Canadá, Sim. aonde fala francês. Uhum. Já escolher um país que eu vou aprender bom dia, tudo bem? Não deveria ser. Uhum. Aí esse não foi escolha, mas foi uma, Uhum. como pode falar, uma porta aberta para Uhum. salvar minha vida. Por Sei. isso não foi escolha, O, foi o que estava acontecendo no Congo? Se você puder assim nos dar o que estava acontecendo que fez com que você tivesse que realmente sair do seu país, né, onde você nasceu, cresceu, enfim, qual é era a situação? uma história tá muito longe, mas eu posso Só abreviar isso. reduzir um pouquinho. Foi uma perseguições político Uhum. por causa de uma denúncia. Minha história já está no Facebook, todo mundo que pode compartilhar, pode entrar no Google, pode Ah, compartilhar, está lá. Então, uhum. perseguições políticas que me levou para sair do país, tendo denunciando um poder que tomou posse, roubou voto, roubou eleição, Hum. e a gente tinha que se pronunciar. Sim. Esse discurso eu criei no sentido que como queria estar. Lá Uhum. no Congo, após de acontecer isso aí, como tinha prova, não poderia me calar. Se eu Entendi. me calasse, eu ia ser no lado do que apoiou. Exatamente. Eu estou pagando, sendo no Brasil, pagar para não ser covarde, para denunciar. Eu sou fruto de não ser neutro na vida. Ter um Uhum. parte da verdade. Escolha parte da verdade. É. Escolha lado certo. Eu escolhi lado certo. Eu Uhum. assumi. Eu Uhum. paguei. Eu cheguei aqui no Brasil, quando vi também o lado não estava certo, eu escolhi. Por isso, eu fundei a Uhum. ONG, estou gerenciando uma ONG, eu tenho uma posição sobre a política migratória, sobre a política Uhum. pública, isso ser humano. De não ficar, Uhum. bom, eu não estou nem aí. Você está onde? Se você não está nem aí, aonde que você está? Porque é aí que tem que ser. Claro. E como é que você foi recebido quando você chegou aqui sem falar português, né? Porque sua língua mãe é francês. Ah, você fala outro idioma no Congo, ou que tem uma Já, língua do país, não? já lembrando que eu tenho domínio de 11 línguas. Parabéns! Olha Então, que bacana! português é mais uma língua que tinha que aprender Claro. já sendo velho. Vamos falar o seguinte, já Não, sendo velho. você não é velho. Velho no sentido que não nasci aprendendo essa língua. Eu Eu sei, como aprendi, já tô já maduro, adulto, sim, já adulto, que adulto. fica já velho. Aham. Então, recebimento, o que eu percebi no Brasil? O Uhum. Brasil é um país acolhedor, ninguém tira isso. O Sim. Brasil tem povo acolhedor, mas não tem política acolhedor. Isso é problema. Hum. Povo é acolhedor, brasileiro é acolhedor, Sim. mas ele não tem suporte de acolhimento, que é informação. É. Brasileiro, ele quer saber por que não a gente escolhe o Brasil. Veja uma pergunta: por que você escolheu o Brasil?
Sim. Significa que o brasileiro quer saber. Ele não tem informação. Ele ficou perdido. Ele vai ajudar como? Se alguém não tem informação. Você chega na minha casa, você bate a porta. Uhum. Eu cheguei. Vem fazer o quê? Se tu não fala o que tu vem fazer, será que eu vou fazer comida para você? Se eu vou te dar o lugar para tomar banho, tem muita será. É. Mas brasileiro é acolhedor. Mas ele Uhum. não tem informação. Ele acha, se ele vir na rua, pode achar que eu fugi da fome. Mas, Sara, você acha que alguém pode fugir de fome? O Brasil não tem fome? Tem. O Brasil não tem fome? E Infelizmente como que eu tem. vou fugir da África do fome, deixando minha tia, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, toda a estrutura que esse ser humano cresce junto, eu deixo lá. Eu vim Sim. aqui sozinho. Como é que eu vou fazer isso? Quem vai me dar comida aqui, se eu falar português? Viu que esse pretexto é uma imaginação que a pessoa tem. Vendo a pessoa que vem na rua, falou que fugiu de fome. A pessoa que vem na rua pagou passagem aérea, que não custa menos de 6 mil reais. Não custa menos de 6 mil reais. Uhum. O que tem 6 mil é só para pagar passagem. Essa pessoa é pobre? Não. Não pode pensar. Só pagou passagem. Sim. Suponhamos que está pagando a sua passagem de ônibus 6 mil reais para ficar na Sé, para ir para Rio de Janeiro. Essa pessoa mesmo fugir de fome, essas informações que muitas pessoas não têm. Uhum. Isso que gera a xenofobia. Uhum. Quando você chegou, Jean, você começou a procurar trabalho? Bom, graças a Deus, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um espírito empreendedor. Uhum. E em 13 meses eu consegui ter uma boa integração de abrir minha própria lan house, cibernet, que me ajudou para me estabilizar e tentar de trabalhar a amparo de ajudar meus irmãos imigrantes que chegam. Uhum. Mas já foi uma vez para buscar trabalho, falaram, você é engenheiro civil, você pode ir. Foi até esquecer essa cidade, passar pouco de... É fora de São Paulo. Fora de São Paulo. Uhum. Cidade estudante, bem longe. Lá, uhum. eu estava buscando até mesmo ser um pedreiro, de engenheiro para ser pedreiro. Quando a gente precisa, a gente quebra a pedra. Mas não consegui. Não tem... Meu Deus. Mas eu sempre falo, parafuso lá, parafuso aqui, mesmo cor, mesmo tamanho, mesmo uso. Verdade. Se tem como resgatar as pessoas que têm profissão, tentar fazer teste para ver essa pessoa se pode ajudar no Brasil, ajuda bastante. Sim. Na comunidade dos imigrantes tem todo mundo. Todo mundo. Não tem ninguém. Mas essas pessoas acabam de cair onde? Nos trabalhos que não foi identificado, porque não tem uma política integradora. Aqui a integração, politicamente, chega, pega protocolo, pega CPF, carta do trabalho, vai. Aprende português básico. Isso não é integração. Integração é um processo. Sim, leva tempo. Tem que levar a pessoa, porque acaba de sofrer uma perseguição física no país de origem, aqui sofre perseguição moral. É diferente, é a verdade. É muito difícil, por isso a gente quer levantar essas vozes para que as pessoas entendam. Você sabe, João, eu também cheguei no Brasil como imigrante, mas no nosso caso foi quando teve uma guerra, né? A Guerra de Suez, no Egito, e nós fomos forçados a abandonar, né? Tudo, todos os nossos bens, né? Para vir para outro país. E meus pais escolheram vir para o Brasil. E chegando aqui, nós tivemos sorte porque dentro da comunidade israelita existe uma instituição chamada RIAS, que ajuda imigrantes, inclusive
recentemente, eles abriram para ajudar imigrantes que também não são da religião judaica. Isso é muito importante, né? Agora, eu queria te perguntar, João, esses imigrantes que estão chegando desde o momento que você fundou a fundação, né, para ajudar imigrantes chegando, são pessoas que vêm também do Congo ou vocês aceitam pessoas de outros lugares, enfim, da África, enfim? Bom, PDMIG, Pacto pelo Direito de Migrar, é uma organização fundada pelos próprios imigrantes e refugiados, que tem uma liderança dos imigrantes. A gente atende todos os imigrantes de todas as partes do mundo. Na nossa diretoria temos mais de 57 nacionalidades, Puxa, de 4 parabéns. continentes. Estamos presentes em 6 estados e temos projeto em 2 estados, que é Boa Vista e Minas Gerais. Estamos presentes em Brasília, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e sede no São Paulo. Estamos até fora do Brasil, estamos na Colômbia, na França e na Argentina. Estamos querendo abrir na Espanha. Olha, é uma que entidade bacana. que promove, não uma comunidade, é um pacto pelo direito de migrar. Todo mundo que migra, aqui no Brasil, não temos diretor brasileiro, mas nossa diretora na Argentina é brasileira. A gente quer dar a voz para imigrante falar, porque ninguém vai falar o que eu sinto, vai falar o que eu falei e o que eu contei. E essa perspectiva de protagonismo dos imigrantes, a gente tenta de levantar isso dentro do PDMIG. PDMIG é uma entidade que mostra o protagonismo real dos imigrantes, botando eles como sujeito de integração, participante nas políticas públicas que está sendo por eles, para ter pelo menos um feedback entre quem está fazendo as leis e quem que vai abraçar as leis. Esse é nosso papel, ser a porta-voz dos imigrantes, por isso não poderia ser somente dos congoleses, a gente tem todo mundo dentro. Certo. Inclusive, eu acredito, né, você tem pessoas de vários níveis socioeconômico e também cultural, né? Pessoas que tiveram acesso a uma boa educação, né? Formação, e tem pessoas mais simples, que não tiveram as mesmas oportunidades. Então, vocês ajudam essas pessoas para vamos dizer assim, encontrar trabalho, para moradia, né? Se tem crianças que elas têm acesso a ir para a escola, né? Porque a educação é fundamental, né? Sim. Eu vou tentar de desenhar um pouco a chegada do imigrante e nosso posicionamento. Imigrante, quando ele chega, após de tudo, ele busca a comunidade dele. Sim. Se ele é israelita, ele busca a comunidade israelita. Sim. Se ele é marroquino, ele busca a comunidade ponto marroquina. referência. Isso. Agora, qual é o nosso papel como entidade dos imigrantes? Quando o imigrante vem até a gente já sabe o que ele passou. Sabendo a política pública e sabendo a vivência de imigrante no Brasil. Sim. A gente acaba de passar para ele um crédito de autoestima. Ele vai ver um presidente que é imigrante, que vai atender ele imigrante, ele vai ver um mundo mudou. Ele vai encontrar um advogado imigrante, uma assistente social imigrante, vai falar, nossa, eu também posso. Você pode. Isso é muito bom. Acabou, não acabou. Você pode. Esse autoestima deixa o imigrante de ter experiência que eu vou conseguir também. Sim, claro, ele se sente perdido, porque ele não sabe o que ele vai encontrar num país diferente, né? De idioma diferente. Sim. Enfim, isso é muito bom que vocês estão fazendo. Olha, vocês estão de parabéns. Agora, fora disso,
a gente acaba de passar para ele pouco de nossa experiência. Uhum. Fala para ele, olha, o Brasil não é fácil para os brasileiros. É. Nunca vai ser fácil para ti. Você não chegou no paraíso. Paraíso somente quando eu morro. Estamos perto, estamos perto. Não, por quê? Imagina a imigrante chega no Brasil. O Brasil está difícil para os brasileiros também. Tá, Chega no Brasil, quer fechar braço, quer viver do cesta básica. Até quando? Não por isso. Tem que trabalhar. Sim. Tem que ser... Arregaçar as mangas. Isso. Mão na massa. Isso tem aí. que sujar a mão. É. Em francês se fala tem que sujar a mão. Tu quer ficar com mão limpo? Não dá. Aí tem que falar com o imigrante, entender. Tem a fila de espera, tem a fila do desempregado no Brasil. Pensa, se tu tem trabalho, faz, executa como deve ser. Sim, faz bem feito. A gente acaba de capacitar o imigrante e preparar ele. Porque a gente sabe que o preconceito, tem preconceito antecipado, tem preconceito que a gente gera. Preconceito antecipado é o quê? Que já está na mente das pessoas. Ele fugiu de fome, ele vem roubar emprego. Esse aí é antecipado. Sim. Tem preconceito que a gente gera pelo nosso vestimento, pelo nosso jeito de falar, tudo aquilo ali é outro tipo de preconceito que temos que evitar de gerar esse preconceito. A gente já prepara o imigrante para não gerar o preconceito. É verdade. Porque o preconceito sempre cria discriminação. Quem te discrimina já tem preconceito contigo. Não esquece disso. É verdade. A xenofobia é neto de preconceito. Depois de te discriminar, um dia vai falar para você, volta na sua terra. Isso aí é a parte que a gente tenta de passar para o imigrante de entender. Eu já tive isso, sabe, João? Porque, às vezes, eu tenho também um olhar mais, vamos dizer assim, universal, né? Eu já viajei bastante e a vida me foi boa, me dando experiências. Então, se eu comentava alguma coisa que na cabeça de algumas pessoas vai contra, você está criticando, então por que você não vai para o seu país, sabe? E não é isso, gente. Eu acho que uma crítica construtiva, né? Você poder dizer, olha, isso pode ser feito de outra maneira, né? Pode melhorar. Principalmente quando a gente fala de educação. A educação aqui no Brasil ainda é muito falha, né? Poderia ser muito melhor. Os professores deveriam ser remunerados adequadamente, dar dignidade a eles, dar as ferramentas necessárias para você elevar o grau de conhecimento, né? Hoje em dia, as escolas têm que se modernizar, têm que se atualizar, né, com as novas tecnologias. Isso é fundamental, porque, senão, você tem muita evasão, muitos jovens deixam de ir para a escola, deixam de estudar. Tivemos isso agora, com essa pandemia, de muitos jovens que desistiram pelas dificuldades que têm acesso à tecnologia, né? não tem recursos, e aí decidiram, eu vou parar de estudar. Isso é muito ruim, gente, muito ruim. Você tem uma ideia de números de quantos vocês já ajudaram, João? Bom, temos banco de dados só no São Paulo, mais de 13 mil pessoas, só no São Paulo. Olha. Temos banco de dados no vários estados, porque temos uma estrutura que é muito bem descentralizado. Significa imigrante do Rio. Imigrante do Rio. Está me ouvindo? Sim, sim, perfeito. Estou te vendo e ouvindo. Uma estrutura bem identificada, significa imigrante de Rio. Não fala para São Paulo, ele vai falar para o Rio, para tentar. Ele tem experiência como viver no Rio, ele pode bem falar, sobe lá,
E a gente tenta de acompanhar as políticas públicas. Às vezes, a gente tenta de criticar uma coisa que a gente não contribui. Pode também contribuir, dar algumas ideias. A gente quer levar nossa experiência para que seja avaliado pela legislativa brasileira, para ver o que está acontecendo. Sim. Eu vou dar um exemplo típico. Tem muitos cursos português básico para imigrante. Beleza. Mas com português básico no Brasil, o que tu vai fazer? O que tu vai vir? Até onde tu vai chegar? Aqui, Brasil só fala português. Precisa de português de fluente. Claro que é início, mas não deixa a pessoa no início. Leva ele a ter. Não deixa ele para ficar pegando as palavrões da rua achando que são português. É verdade. São as coisas que a gente tem que participar, contribuir também nas políticas públicas. Eles pensam da gente, mas ele não ouve da gente. Quando fala da protagonismo real, significa o quê? Tem pessoa que chega hoje que não sabe do que é a política pública brasileira sobre imigração. Mas quando faz as palestras grandes, vai chamar alguém que não sabe, somente para agregar valor na fulano que convidou. Esse fulano não faz nada. Sim. Por que não chamar a pessoa que sabe, que pode falar alguma coisa, tem que aceitar crítica. Egoísmo humano não quer aceitar crítica. Ele quer as pessoas que batem palma, que falam, você está fazendo bem, ainda está fazendo nada. Mas uma tem pergunta que eu gosta tenho, de Jean, eu queria saber, de alguma maneira, o governo brasileiro, com algum órgão, dão para vocês algum suporte, estendem a mão de alguma maneira, porque, afinal de contas, né, vocês são pessoas que vieram de um outro país e que abraçaram o Brasil como sua pátria, né? Senão vocês não estariam aqui. Então, eu achava que o Itamaraty ou algum órgão do governo brasileiro deveria estender a mão para vocês, de alguma forma, dar um certo apoio, enfim, tentar se aproximar, né, de vocês. Isso acontece ou não? Infelizmente, não. Nossa luta é luta pelo protagonismo, é luta pelo direito de migrar. Isso aí, acho que eu parabenizo muitas entidades da sociedade civil que conseguem entender, valorizar a nossa luta. Direitos humanos. Direitos humanos também não se aproximam de vocês? Não, estou indo primeiro, começando no terceiro setor, sociedade civil, que trabalha, tem outros que trabalham super bem, tem outros que usam a bandeira, todo mundo sabe disso, usa a bandeira de imigração, mas tem a maioria que trabalha pela imigração, que sempre, PDMIG, agradeço e apoio o trabalho deles. O poder público, temos Secretaria de Direitos Humanos, temos em todos os níveis, Ministério da Justiça, mas ajudar entidade, a gente não tem ninguém ajuda, a gente paga nosso aluguel aqui com a contribuição de todos os membros. Se vem aqui, tem atendimento das pessoas. Entendi. As pessoas estão sendo atendidas, a gente quer ajudar nossos irmãos. Não que a gente não quer ajuda, mas não tem. Se você pede, fala que não tem orçamento, tudo foi congelado. Desde que foi congelado, nunca foi tirado na freezer ou no geladeira. A gente não sabe quando vai ficar tudo para a gente comer. Aí tudo aquilo ali, a gente acaba de tentar estender mão para as pessoas de bom coração, seja de setor empresarial, seja das políticas públicas, de ter um olhar pouco considerado para nosso trabalho. Nosso trabalho, a gente somos fruto e passamos para nossos irmãos uma experiência de integração, não em literatura, mas em prático. Certo. Tu imagina um congolês vem aqui, veja, é diretor da ONG. Ele me pergunta, quanto tempo você está? 8 anos. Eu falo, nossa, eu também vou ficar. Mesmo não vou ficar diretor da ONG, pode ficar diretor de uma empresa.
Pode ficar, Sim. entendeu? A gente acaba de destacar o melhor do imigrante, nos vendo nessa entidade que a gente dá para ele autoestima. A gente É. somos veiculadores de integração dos imigrantes, mas até agora a gente não recebe nenhum financiamento de uma ONG, nem ONG internacional, nem ONG, nem do poder público, nem da Secretaria de Direitos Humanos. A gente trabalha como ONG, vivendo das nossas contribuições. Mas já aproveita para quem não quer nos ajudar, a gente precisa mesmo. Não quer balançar os vídeos aqui, as pessoas vão ver e que é um trabalho que se faz só do coração. Por isso, o Certo. nome coração sempre está com a gente. A gente não veja cor, raça, religião, etnia. A gente veja só nossa honra como imigrantes. João, eu queria perguntar aqui para as pessoas que estão conosco se tem alguém que teria alguma pergunta para fazer para você. Olha, tem uma pessoa dizendo aqui, boa tarde, tudo bem? Sou casada com tunisiano. Chegou há 10 anos no Brasil para trabalhar. Gostaria de saber sua visão do Brasil antes de conhecer o país. Bom, essa pergunta me fez voltar 8 anos antes. Antes de vir no Brasil, eu não tinha visão do Brasil como agora. Porque o Brasil foi escondido também pela África, como a África é escondido para o Brasil. Muitas pessoas pensam que na África só tem leões e tem tantas pessoas que nem conhecem bem, pensa tudo totalmente errado. Aí também a gente pensava assim do Brasil. Se você vai, ele falou, você vai jogar futebol no Brasil? Porque Brasil famoso de futebol. Brasil famoso da praia. Eu me surpreendi quando eu vim no Brasil. Eu me surpreendi sobre a estrutura brasileira, sobre a mulher brasileira, sobre a política brasileira, uma política que está amparo de ser democrático, mas precisa das pessoas que não são neutras, que podem assumir para as coisas andar. Mas ainda que temos muitas pessoas que são neutras, de hoje para amanhã pode ser da oposição, pode ser do governo, isso aí acaba de gerar gelo. Mas eu sou muito grato de estar aqui no Brasil, de aprender português, ainda que fala com tantos erros, um português que Não, imagina, tem 8 anos no Brasil. Não, seu português é muito bom, João. Parabéns. Eu acho também que você falando francês, você deve ter se dado conta de uma certa semelhança para certas palavras, por causa do Bom, latim. eu penso em francês, mas eu traduzo e Google para sair em português. Isso que as pessoas não entendem. Sim, por isso minha R é muito forte, porque uma R em francês. Sim. Minha sotaque R é muito forte, porque é francês, porque eu penso em francês. É verdade. Aí o dia que eu vou começar a pensar em português, minha R vai ficar também devagar, eu vou ser bem um paulistano. E eu acho que tem mais uma pergunta. Em vez de perguntar, sinto que há mais trabalho para educar a população sobre as políticas de imigração, especialmente a população anfitriã. Essa foi a Márcia que está comentando. Eu concordo plenamente. Como eu acabei de falar no início, o povo brasileiro é um povo acolhedor, sem falta. Ele não tem informação. E como eu vou na sua casa, não te fala nada, você já me viu no sofá. Eu posso falar que você não é acolhedor, porque do jeito que você vai me tratar, você pode jogar água em mim. Mas se quem deveria informar é o Estado. Sim. O Estado que devia informar. O Estado nos dá documento que o povo não sabe.
Agora, quando a gente vai para buscar a casa, para alugar a casa, ele veja e fala que esse não é documento, não pede RG. Esquecendo que Mas, RG é documento brasileiro. Eu mas sou imigrante. você sabe, Jean, que até para o próprio brasileiro, dependendo da classe que ele pertence, a falta de conhecimento dos seus direitos é inexistente. Por exemplo, na Inglaterra, eu posso falar porque eu sou inglesa, já morei lá. Você vai no correio e lá você vai encontrar na bancada uma série de livrinhos aonde eles vão te dar conhecimento de como você pode conseguir até dinheiro do governo caso você tenha uma doença, caso você tenha um acidente, enfim, uma série de livrinhos para que a população saiba dos seus direitos, sabe de que forma ele pode buscar um socorro, um apoio, de que forma o governo está querendo te ajudar. Você já viu isso no Brasil? Não existe. Bom, Brasil é um continente. Quando a gente fala do Brasil, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que Brasil, São Paulo não é Rio de Janeiro, não é Brasília. Brasil é grande. É enorme. É enorme e precisa de muito. Não que não tem nada, tem alguma coisa, mas precisa de muito. Por isso, aquele a pouco não está aparecendo. Aí que precisa muito mesmo de pensar na uma política inovadora. Sim. Após da pandemia, mostrou muitas falhas em vários setores. E se identificou para as pessoas pensar na cada setor, até no setor de informação. O povo, claro que não tem país que todo o povo sabe, porque se todo o povo sabia, não ia ter uma informação para ele saber. Mas uma política de informar já é alguma coisa. Sim. Na Inglaterra, que a senhora mencionou, eles têm uma política de informar. Sim. Você tem uma cartaz que te informa. Aqui tem serviço, sim, mas não está proximidade. Não. Eu não estou vendo São Paulo. Eu viajei 14 estados do Brasil. Tem um estado, outra cidade, que é o qual está bem longe para a pessoa acessar na política social. É bem longe. Ele vai lá também, tem uma política de agendamento. Ele tem que agendar, o qual ele gastou tempo, e no final ele não conseguiu nem 1 quilo de alimento. Esse cara se enfraquece, não vai mais. É verdade. Político de informar, problema do mundo é informação. As grandes guerras do mundo foi provocado pela informação. E as grandes guerras do mundo acabou pela conversa, pela informação. Aí o Brasil precisa de informar. Se hoje ou amanhã nossos imigrantes forçados sofremos de discriminação, de preconceito, de xenofobia, é por causa de não ter informação. Isso aí são fatos. Jean, nosso tempo já está chegando quase ao fim. Tem uma pergunta. Pedro, por favor, abre a câmera, se você puder. Obrigada. Então, Pedro, faça a sua pergunta. Primeiro, eu queria agradecer a sua fala, já achei muito interessante. Obrigado. De nada, é verdade. Eu concordo bastante com o que você diz, a questão da xenofobia. Eu sinto que é uma coisa também, pode ser muito passiva, no sentido que você não precisa ser preconceituoso, ser racista, mas assim, se você não corrige quem é, você acaba sendo, né? É que nem você falou, que se você se cala, você tende ao lado do opressor. Você não falar, você não está ajudando a pessoa que está sofrendo a ação. Eu tenho uma experiência bem mínima. Eu morei um tempo fora do país, em outras circunstâncias, não fui refugiado nem nada, mas eu já senti um pouquinho isso de diferença, de melhorar um pouco esquisito. Eu não consigo imaginar o que é você chegar e já ter um estigma.
E essas loucuras que as pessoas têm de não, o cara veio aqui, o cara atravessou o oceano para roubar meu emprego. As expectativas assim são reais, né? Sim. Uma pergunta, assim, desculpa, eu estava falando. Você falou que fala 11 línguas, eu fiquei curioso. O que você fala de língua além de francês e português? Então, eu vou esclarecer e responder sua pergunta. Eu acho injusto quando fala que outro dialeto é língua. Eu acho injusto, porque língua é uma porta de uma cultura. Não existe dialeto. Tudo é línguas. Tudo tem todas alfabéticas. Tudo tem todas as palavras, vocabulário, conjugação nas duas línguas. Agora, voltar no assunto. Tem os 4 línguas famosamente conhecidos: francês, inglês, português e espanhol. Agora, tem crioulo que aprendi aqui com os irmãos haitianos que vêm aqui e começa a pouco de falar. Já 5. Meu país tem 4 línguas nacionais. Língua que se aprende quando você entra na primeira médio fundamental, fundamentais, você aprende esse 4 línguas. Lingala, Swahili, Kiluba, Kikongo. Ficou quanto? 9. Tem língua da minha mãe e tem língua do meu pai. Seus pais nasceram aonde? Seus pais nasceram aonde, João? Eles estão do Congo, mas meu país tem mais de 429 línguas. My God! E o pessoal se entendem? São línguas. São dialetos? As pessoas se entendem, sim. Mas são dialetos? Não são dialetos, não. São línguas. Língua mesmo. Dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Loucura. Se você entra no Google, você vai ver língua do Dinamarca. Como se chama esse país? Língua danois. Do Dinamarca é uma língua. Da Dinamarca. Dinamarca. Sim. É língua. Língua dele é língua. Mas eu vou pegar um tribo lá do Congo, que tem população 13 vezes que a população do Dinamarca inteira. O que eles falam? É dialeto. O que Dinamarca fala? É língua. O que balanço que colocar para saber esse língua, esse dialeto? Uhum. Ou porque os negros falam ficou dialeto? Não. Essa é injustiça. Entendi. Tudo é língua, porque está sendo falado com uma comunidade, ele entende, ele tem todas as palavras, sem precisar do outro palavra. Entendi. Uma pergunta. Por exemplo, a comida tradicional do Congo é similar, que nem aqui no Brasil, por exemplo, feijão, arroz, é uma coisa quase que universal no Brasil. Lá, cada local tem diferenças. Sim. Cada tribo, cada etnia, ele tem... Quando eu falo etnia, ele tem língua, ele tem dança, ele tem cultura dele, língua, dança, gastronomia, em jeito de casar, em princípio, ritual, tudo deles. Por isso eu sempre falo, quando tem esse dica de falar cultura afrodescendente, e generalizar, parece a África ter uma cultura. Sim. Eu sou africano, mas não vou conseguir nem para falar sobre o Congo inteiro, porque já tem mais de 400 tribos que não sei. Entendi. Imagina, a África tem 55 países, ficou longe. A África não tem uma cultura. A África tem várias culturas, primeiramente. E quando fala cultura afrodescendente, parece uma xeroxa da cultura. Não, é cultura dos afrodescendentes. Uma cultura que foi feita pelos afrodescendentes. Não é cultura afrodescendente. Porque ali que a gente tenta de entender como que é. Porque tem outras coisas aqui que não se identifica lá. Principalmente para eu que venho dali, faz 8 anos. Não se identifica.
na tudo, eles também não vão me identificar no que eu como, por exemplo. Sei. Se eu der para eles minha comida, não vão comer. Mas cultura tem gastronomia, tem dança, tem língua. Cultura não é só vestido. Cultura não é só uma dança. Não, cultura é o tudo, conjunto da vivência. A gente vê muitas vezes, por exemplo, a roupa, né, principalmente as mulheres, né, que se vestem, elas usam umas estamparias. Isso, a estamparia tem também um significado, Jean? Tem, né? Sim. Tudo tem uma ligação. Se mulher, eu vou pegar um país do Camarões, colocar vestido. Do Congo, colocar vestido. Você vai ver som de estampa. Diferença. Sim, mas diferente. Você vai saber que é diferente. Até com as mulheres, elas usam, né, um Isso. turbante, tem um jeito diferente de se apresentar. Agora, em termos de religião, há também essas diferenças ou existe vamos dizer assim, algo em comum? Bom, as religiões, a religião primeiramente foi arma da destruição da nossa cultura, historicamente. Porque o colonizador usou a religião para dominar e aproveitar e dominar. Mas nossa cultura era tão forte que não conseguia acabar da nossa cultura como ele fez em outros lugares que o colonizador passou. Aí, sobre a religião, tem outras coisas que não é religião, é uma ritual familiar, certo. A nossa cultura. Tem outra coisa que é religião. Tem outra coisa que é uma revolta. Significa... Somos um país laico, também como o Brasil, que aceita, mas tem outros países da África que são muito rígidos, o qual os muçulmanos estão sendo atacados por cristãos. Isso acontece. Sempre tem cunho mais político que religioso, porque as guerras também levam lado político e religioso. Mas no meu país, principalmente, não tem esse cunho. As pessoas vivem no mesmo quintal, vivem na mesma casa, sem ter essa diferença que ele é esse fulano igreja, eu sou do fulano, não. Jean, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Olha, eu queria muito te agradecer e vamos ter uma outra happy hour que eu quero que você conte muito mais sobre a sua terra, né, o Congo, porque é fascinante, realmente são coisas que a gente não conhece e a gente gostaria de saber mais, né? Eu estou fascinada. Então, te passo o microfone para suas últimas considerações. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado para quem disponibilizou o tempo dele para seguir esse live, esse curta live. Infelizmente, as coisas boas não demoram. Não foi a gente que falou isso, foi a natureza que mandou isso. E sempre eu gosto de voltar às minhas falas para que as pessoas entendam um posicionamento, um olhar um pouco diferenciada. Consiga engolir, às vezes, o que você nunca ouviu falar. Esse tema que a gente abordamos aqui, da neutralidade e uma forma de covardia, sim, não foi por nada. Não foi por nada. Foi porque as pessoas tentam se posicionar para conseguir ajudar. Se tu quer ajudar, ajuda. Tu não quer, se posiciona. Não fica no meio, porque tu não está ajudando. Ainda tu pode atrapalhar. É verdade. Nosso discurso sempre foi para agregar valor, agregar outro olhar para os imigrantes, fazer das pessoas torcida pela imigração, fazer as pessoas olhar para o outro
não pelo cor, não pela raça, não pela religião, não pela nacionalidade, Sim. mas pela alma que está dentro dele, que faz dele ser humano. É verdade. Isso que é nosso discurso. Por isso, a gente não prega somente a maldade, mas a gente denuncia a maldade. A gente prega um Brasil, como falou, pátria amada. Isso aí. Querendo ou não, a gente está aqui no Brasil para somar. Isso aí. Em nome dos imigrantes, todos os imigrantes do Brasil, que não tivessem oportunidade de passar nessa live, eu lembro, servo deles, eu peço para cada brasileiro ter um olhar diferenciado para essas pessoas. O trabalho que o Estado deveria fazer, o Estado não consegue fazer. Agora, eu estou falando o nome de meus irmãos imigrantes de qualquer país, qualquer religião, que seja que venha da Venezuela, da Afeganistão, da Síria, de todos os países do mundo. Sendo imigrante, ele precisa do seu apoio. Não é que você dá somente roupa, comida, cesta básica. Não. Mas bate palma para ele, fala para ele, você está forte, vai na frente, de coração. Sim. Isso nos ajuda bastante. Que dá roupa da cesta básica, depois fala mal da gente. Por que de tanta coisa para falar mal? Esse foi minhas falas. Não, olha, parabéns pelo trabalho que você faz, Jean, e a sua equipe. Parabéns mesmo, olha. Estou aplaudindo. Très, très bien. Félicitations a tous. Merci. E eu quero aproveitar para convidar todos vocês. Dia 15 de outubro, às 11 horas, vamos ter a nossa 56ª Happy Hour, quando o professor José Alexandre Acha Gomes vai nos presentear com um tema, a estrutura organizacional das universidades públicas em relação à administração superior e à administração acadêmica. E também o que é fake news, e é o conhecimento de que não é um fato atual, mas desinformação, afinal. Qual a diferença entre desinformação e fake news? Vamos saber assistindo a nossa próxima Happy Hour. Muito obrigada a todos. Até lá, a gente se vê. Tchau. Tchau, gente. Tchau para todo mundo.